Então, vamos lá. Nós paramos aqui nas possíveis problemáticas pulmonares, né? Levando a esse shunt intrapulmonar, e de todas essas situações, a SARA realmente é, de longe, a mais grave, mais séria e mais letal, né? Ainda é infelizmente, um índice de mortalidade muito alto. Ele forma esse edema pulmonar não cardiogênico de baixa pressão. Nós vamos falar especificamente sobre ela, porque é ligado ao nosso tema aqui, ok? Luciene, tudo bem? Almoçou bem? Luciene, Oi, professor, tudo ótimo. Não almoçou ainda? Já almocei. Tudo calmo? Tudo bem. Tá bom. Tá com sono? Não, eu não. Se não, foi totalmente xoxo. Não tô, não. Não? Não. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. O próximo. Então, aqui nós temos uma imagem radiológica típica do DPOC, né? Tem uma imagem assim na meio da tela, não sei se a Karina está aparecendo para ela, vermelho e amarelo. Está aparecendo para você, Alicine? Tá. Mova esta janela para... Tá aparecendo, mas eu não consigo resolver. Vou ter que pedir ajuda a alguém. Não? Mas isso só acontece quando a transmissão está na hora do curso, né? Entendi. Eu não consigo, eu peço aqui, ó, para tirar do meio, clico aqui e não sai, eu não sei o que é. Tem como subir, não? Não, ele não me deixa mexer. Ah. Vou ter que pedir ajuda para ver se alguém consegue me ajudar depois disso. Agora melhorou. Ele aparece e desaparece. Não, eu sozinha não sei como resolver. Vou ter que ver alguém para resolver isso. Bom, de qualquer maneira, é uma imagem típica, né, do DPOC. A gente observa os pulmões aumentados, né, longitudinalmente. Na visão lateral, a gente vê o abaulamento anterior, né, do tórax em tonel, né, e aquilo que eu tinha falado antes do diafragma aplanado, né. Na imagem do perfil, vocês observam a linha do diafragma, uma linha reta, né? Você não vê nem a outra hemicúpula. Na imagem em PA, você também percebe que as hemicúpulas perderam muito do traçado, né? Também estão bem retificadas. Isso facilita muito essa alteração mecânica, né? Alteração de complacência, e esse é um paciente muito vulnerável a agudizar o quadro, né? Então, ele apresenta uma insuficiência respiratória crônica, que alguma intercorrência, quase sempre uma infecção, ele acaba ficando com uma insuficiência respiratória aguda. Dependendo da evolução dessas infecções, ele pode apresentar um quadro também de SARA. O DPOC desse tipo, que é o soprador rosado, né, que é o tamanho do pulmão aumentado, ele apresenta uma dificuldade grande para sair do ventilador, porque exatamente em função da debilidade muscular,
e da perda de força, ele não perdeu o diafragma, né, mas perdeu força bastante por causa da retificação das hemicúpulas, ele acaba apresentando uma grande dificuldade para gerar fluxo. E, nesse aspecto, o ventilador fornece a ele esse fluxo. Isso deixa uma situação aparentemente, né, entre aspas, confortável, porque ele passa a receber o fluxo do ventilador, que é o que ele mais tem esforço para poder fazer a troca gasosa, né? E com isso, então, ele passa a ser de uma população do chamado desmame difícil, por conta dessa dependência que ele acaba criando com a máquina. Então, esse é um tipo de paciente que instabiliza com facilidade a parte de uma infecção e pode gerar um quadro de SARA ainda mais comprometido por conta da mecânica e da destruição alveolar provocada pelo enfisema. Passa o próximo, por favor. Então, aqui nós temos uma imagem. Você observa que pegando só o lado esquerdo, que é exatamente essa chuntagem que eu falei agora há pouco, os chuntos cardíacos direito e esquerdo. Então, nós temos um grande edema pulmonar, unilateral. O quadro de SARA não costuma ser unilateral, ele normalmente é bilateral. E ele começa exatamente nas bases, porque é lá onde nós temos maior quantidade proporcional de alvéolos, maiores áreas de ventilação-perfusão, né? Então, a congestão pulmonar na SARA começa sempre pelas bases. Aqui nós temos um edema pulmonar, mas um edema pulmonar cardiogênico, né? O edema de alta pressão. Uma imagem homogênea, né? Não é a característica do edema pulmonar não cardiogênico da SARA. Pode passar o próximo, por favor. Depois vamos voltar a outra imagem da congestão, para vocês poderem perceber melhor a diferença. A outra insuficiência respiratória que eu falei é do tipo 2, ou seja, ela é hipercápnica, também conhecida como ventilatória. Como eu citei antes, nos dois quadros, nos dois tipos, a PaO2 está reduzida, né? Sempre. Então, o que caracteriza a insuficiência respiratória é a hipoxemia, tá? Ou seja, a PaO2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio, que é o tolerável para uma ventilação em ar ambiente, com uma FO2 de 21% a nível do mar. No caso desse tipo de insuficiência, o próprio nome está dizendo, ela é hipercápnica, ou seja, na outra insuficiência, que nós vimos alvéolo capilar, no primeiro momento não há retenção de CO2, pelo contrário, ela se encontra normal ou até diminuída pelo aumento da frequência, né? Nessa insuficiência, acontece exatamente a retenção de CO2. Mas por que se ele tem muito mais, seria mais difusível? Se ele pode sair por diversos caminhos onde a relação ventilação-perfusão está normal, por que nessa insuficiência o paciente retém CO2? Porque aqui o problema não é na relação ventilação-perfusão. O problema é na ventilação. Ele não consegue ventilar de forma adequada, ou seja, ele tem um problema relacionado à mecânica ventilatória. A região alvéolo capilar está preservada,
Só que ele não consegue ventilar com um volume adequado. Ele também tenta aumentar a frequência para compensar, mas entra em falência rapidamente. O outro tipo de paciente, você ainda consegue reverter dependendo da fase em que estiver. O paciente com insuficiência ventilatória, ele tem dificuldade exatamente de trazer o ar do meio atmosférico, né? Então, o que acontece? Ele ventila com baixo volume. Então, se ele ventila com baixo volume, o que ele consegue eliminar também é pouco. E por isso ele retém CO2. Tá? Então, nesse caso, nós vamos ter a PaO2 menor que 60, né, que caracteriza hipoxemia, e a PaCO2 vai estar aumentada, ou seja, ele vai reter CO2. Se ele retém CO2, ele hipoventila, tá? Ou seja, ele retém CO2, ele acaba gerando uma acidose respiratória. Na outra insuficiência, no primeiro momento, ele só tem a hipoxemia, logo a seguir ele faz uma alcalose respiratória, né, porque ele está lavando CO2, e mais tardiamente ele acaba fazendo também uma acidose respiratória. No caso da insuficiência ventilatória, a hipercapnia é imediata porque, como ele ventila com baixo volume, ele também elimina pouco volume, ou seja, ele elimina pouco CO2. Ele acaba retendo dióxido de carbono. Tá? Então, ele faz uma acidose respiratória. O pH, no primeiro momento, vai se apresentar diminuído, levando a característica da acidose, né? pH baixo significa hidrogênio alto. Se o hidrogênio está alto, o meio está mais ácido. Então, ele vai ter um pH inicialmente ácido e, dependendo da compensação por bicarbonato, que é o meio alcalino, e depende também da diferença de base, ele pode voltar a equilibrar o pH ou manter a acidose. A grande diferença dessa insuficiência, a outra, é que quando você coloca esse paciente que está entrando em falência muscular, né? Exatamente porque ele não tem capacidade de bombeamento, quando você coloca esse paciente com auxílio da ventilação artificial, com FO2 alta, rapidamente a gente consegue reduzir essa FO2. Por quê? Porque o problema dele não é na troca, o problema dele é na condução do ar, né? Enquanto que a outra insuficiência, ele conduz o ar, mas o problema é na troca. Então, nós não conseguimos reduzir essa FO2 de forma tão imediata quanto nessa aqui. Tá? Então, essa insuficiência, pode passar o próximo, por favor, é muito característica da disfunção cerebral, no caso, do paciente que teve traumatismo craniano, né? Deprime o centro respiratório, ele não consegue ventilar. A pessoa que fez overdose, né, de drogas, dependendo do tipo de droga, em maior ou menor intensidade, né? E a maior parte das causas está ligada a doenças neuromusculares, doenças que alteram a capacidade da bomba muscular, gerando essa dificuldade de mobilizar volume. Então, são pacientes que não precisam nem de uma FO2 alta, o que eles precisam é do fluxo do ventilador para poder mandar o volume lá para baixo, já que eles têm essa dificuldade. Então, nós temos as principais, que são a síndrome de Guillain-Barré, que é a polirradiculaneurite, né?
miastenia graves, na fase de pico, na crise miastênica, em que o paciente apresenta uma fraqueza mesmo, generalizada. A poliomielite, distrofia muscular progressiva, que é uma situação evolutiva, né? Que vai deteriorando a musculatura e, por último, a musculatura respiratória. A lesão raquimedular, que eu já tinha comentado antes, C3 para cima. Doenças do arcabouço ósseo, né? Então, nós encontramos muito, assim, pacientes com osteoporose de gradil costal ou de coluna vertebral dorsal, tem dor ao tossir, tem dificuldade para mobilizar secreção, tem dificuldade para ventilar de uma forma mais adequada. Câncer ósseo, né, que provoca fraturas espontâneas, né, isso acaba gerando uma dificuldade muito grande ventilatória. A pleura, basicamente, o que a gente vai ter é o rompimento das bolhas pleurais ou grandes pneumotórax, de uma forma aguda, ou derrames pleurais não drenados. Em relação a vias aéreas superiores, o mais comum é inalação de corpo estranho, né? Aspiração de corpo estranho, o edema de glote, né? Que é o edema de laringe, a pessoa quase sempre tem alguma reação alérgica e há várias maneiras de se manifestar, uma delas é o edema de glote, e essa glote fecha muito rapidamente, gerando uma insuficiência respiratória aguda, mas que reverte assim que o edema também regride, né? E as causas tumorais que podem comprimir a passagem de ar, laringe, e traqueia e faringe, tá? Então, essa insuficiência respiratória responde muito bem ao ventilador. A saturação, a hipóxia é rapidamente combatida por conta do fluxo que o ventilador promove, e com isso não evolui de forma tão comumente para a SARA. Tá? A nossa insuficiência respiratória de maior repercussão é a alvéolo capilar, com a congestão pulmonar de baixa pressão, que caracteriza esse edema pulmonar não cardiogênico. Então, nós vamos fixar mais, porque é exatamente o equivalente ao SARS-CoV-2, né? Pode passar, por favor, o próximo. Os dois tipos apresentam mais ou menos um quadro clínico parecido, né? Cianose é o primeiro sinal que chama a atenção, né? A cianose acontece por má oxigenação tecidual, principalmente em extremidades, né? Dos pés, das mãos, lábios, progressivamente atingindo face e pescoço. A hipoxemia, né? Essa hipoxemia provoca agitação, confusão mental. Isso é bastante comum a gente perceber quando a pessoa está apresentando diminuição da oxigenação. Dispneia e taquidispneia depende da fase que nós temos. A dispneia é basicamente o desconforto respiratório, e a taquidispneia é ela associada a aumento da frequência e junto com o desconforto. A respiração paradoxal chama bastante atenção porque mostra um esforço respiratório aumentado, né? Então ele acaba usando muito a musculatura acessória, porque ele não sabe utilizar voluntariamente o diafragma como poderia,
e deveria, né, usar, mas a maioria das pessoas desconhece totalmente isso, então acaba fazendo o trabalho diafragmático ao contrário, né? Ou seja, ao inspirar, ele contrai o abdômen, né? E ainda mais com a ajuda da própria musculatura acessória, né? Então, ele tem essa respiração paradoxal, exatamente uma percepção de que ele intercala o padrão diafragmático com o padrão costal alto para tentar compensar essa dificuldade de troca gasosa, tá? Então, a respiração paradoxal, a gente ouve muito falar que é o diafragma invertido. Não existe diafragma invertido, né? Ele não inverte nada. Ele simplesmente trabalha mecanicamente de uma forma alterada porque a pessoa faz dessa forma, né? Talvez você já tenha tido contato com pacientes que respiram serenamente, quando você pede para usar o diafragma, eles acabam fazendo o contrário, né? Acabam contraindo o abdômen na hora de distender e acabam distendendo o abdômen na hora de contrair. Então, eles fazem com que o diafragma atue de uma forma ineficaz, né? Ou pouco eficaz, mas não que por isso ele significou ter invertido o diafragma, né? Não tem essa inversão. O que tem é esse paradoxo entre o uso da respiração costal e o uso da respiração abdominal, por causa da dificuldade de conscientizar a ação diafragmática, porque está sempre no automático, né? Dependendo do nível da insuficiência, o paciente pode ter sonolência e coma. Quase sempre a sonolência e coma ocorre em função da narcose por CO2, né? Quando o paciente está retendo muito CO2. Não é um sintoma que a gente vai observar na prática sozinho. Quando a pessoa está nessa fase de sonolência e coma, quase sempre ele já está com uma retenção muito acentuada de CO2. É, inclusive, uma forma de suicídio, né? Vocês já observaram quando passam nos grandes túneis que tem lá um sistema de ventilação, né, girando o tempo todo para tentar melhorar a qualidade do ar dentro do túnel, né? Então, você vê isso no Rebouças, você vê também isso no Santa Barra, né? São 2 túneis grandes, exatamente com a proposta de não deixar reter, né, CO2. Quando acontece algum tipo de problema que há engarrafamento, que os carros ficam parados dentro do túnel, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter por conta desse aumento do monóxido de carbono. Então, o que as pessoas, de uma forma geral, fazem? Já que vai ficar o carro parado, eles ligam o ar-condicionado, fecham o carro todo e ficam ouvindo música. Só que quando você liga o ar-condicionado do carro, além de toda a retenção de monóxido que os carros estão liberando, quando você liga o ar, essa proporção aumenta em torno de 15% a 20%. Então, tem mais monóxido de carbono, né? E quando você mantém tudo isso ali dentro, logicamente você tende muito mais à sonolência exatamente por conta desse excesso de monóxido, né, de carbono. O ideal seria desligar o carro, abrir os vidros, exatamente para você não ter esse tipo de possibilidade. Então, muitas pessoas acabam cometendo suicídio dessa forma. Fecha a garagem toda, fecha o carro todo, pega uma mangueirinha, liga no cano de descarga, coloca a mangueirinha dentro do carro, com o vidro fechado, com um espaçozinho para o monóxido sair pela mangueirinha. Ele fica ali dentro respirando aquele monóxido de carbono, daqui a um tempo ele já está sonolento, entra em coma, faz parada respiratória e morre. Então, muitas pessoas realmente fazem esse tipo de proposta, né, de suicida. É complicado isso. Então, a sonolência é muito mais por narcose, CO2, e coma, assim como cefaleia também, acontece pelo aumento da PaCO2.
Convulsões não acontecem de uma forma tão imediata. Taquicardia acompanha a taquipneia, né? E há pessoas que apresentam, no primeiro momento, hipertensão, no segundo momento, hipotensão. Mas o que chama mais atenção é realmente a cianose, a respiração paradoxal, né, característica do esforço, e a confusão, a agitação. Né? Aí você vê a cornagem, vê a tiragem intercostal, né? Porque a musculatura intercostal externa é tracionada, né, para dentro, ela é sugada, então isso é sinal de esforço ventilatório. O predomínio do esternocleido, de escalenos, de trapézios, né? Muitas vezes dilatadores dados do nariz, né, que também mostram a dificuldade que o paciente está tendo para ventilar, né? Então, ele tenta reduzir a resistência dilatando a asa do nariz para trazer um pouco mais de ar. Essas são as características mais comuns que a gente observa quando se instala a insuficiência respiratória. O paciente entra em fadiga. Na ventilatória, essa fadiga é imediata, e na alvéolo capilar, essa fadiga é secundária. Né? Então, uma coisa muito importante de vocês lembrarem é a classificação de fadiga e fraqueza. Né? Muito comum de usar o termo fraqueza muscular, no paciente com fraqueza muscular, a gente usa de uma forma popular para caracterizar que ele está com perda de força, né? Mas, colocando isso em termos de avaliação neurológica e ventilatória, vocês têm que lembrar sempre que fraqueza é a dificuldade ou a impossibilidade de iniciar a contração. Tá? Isso é a fraqueza. Enquanto que fadiga é a impossibilidade de continuar a contração. Tá? Então, o que nós vimos no caso da insuficiência ventilatória causada por doenças neuromusculares é o caso de fraqueza. Né? Então, por exemplo, o paciente está numa crise miastênica, em que ele fica totalmente sem força, ali ele está apresentando um quadro de fraqueza muscular, ou seja, a impossibilidade de gerar trabalho, né? A impossibilidade de iniciar contração. Já aquela pessoa que está tentando manter um trabalho muscular, não está conseguindo, está entrando em fadiga, né? Ele está exatamente com impossibilidade de dar continuidade ao trabalho. E a gente vê na prática as pessoas confundirem muito isso. Né? Então, na realidade, a fraqueza é muito pior que a fadiga. Né? A fadiga é um trabalho muscular iniciado com impossibilidade de prosseguimento. A fraqueza é uma impossibilidade de iniciar o trabalho. Né? Ou seja, uma coisa ainda mais grave do que a fadiga. Porque a fadiga já começou. Então, você coloca no ventilador, descansa a musculatura e ele começa novamente a trabalhar. O paciente está com fraqueza, ele não vai conseguir trabalhar até sanar a causa dessa fraqueza. Tá? Então, não esqueçam disso. Quando costumam, você está com fraqueza, a gente vai ver até nas próximas slides, que isso é caracterizado como um dos sinais, sintomas, sequelas dos pacientes com Covid, que é a fraqueza muscular. Na realidade, essa fraqueza, para esse caso, é sinônimo de debilidade. Né? Agora, quando a gente pensa em ventilação, pensa na parte neurológica, fadiga é o cansaço, né? É a impossibilidade de continuar. E a fraqueza é a impossibilidade de iniciar. Ou seja, é mais grave do que a própria fadiga. Tá? Alguma coisa aqui que vocês queiram perguntar? Tudo bem?
Então, quando nós formos tratar o paciente com Covid-19, vai deparar muito com esse tipo de problema, né? Como eu falei no início, tem pessoas com mais de 1 ano de evolução que continuam reclamando de cansaço, fraqueza. Essa fraqueza que eu digo é a debilidade, né? Não é a fraqueza que a gente está considerando aqui como impossibilidade de iniciar o trabalho muscular, tá bom? Pode passar, por favor. Próximo. Então, vamos nos situar agora mais na SARA, que é talvez o tipo mais grave, mais sério, né, da insuficiência respiratória, e o equivalente da Covid, que é a SARS-CoV-2. Vem reduzindo gradualmente, mas nós não temos uma informação muito clara, né, das fontes oficiais. Então, tem muita gente considerada como recuperado só porque saiu do ventilador, que está em casa, mas as queixas continuam, né? Então, esse recuperado é um pouco relativo, né? Então, essa quantidade toda que a gente vê de pessoas ditas recuperadas tem que ser visto com cautela, né? Porque tem muitas pessoas que mantêm já uma evolução de mais de 1 ano, apresentando ainda bastante queixa, não só em relação à parte respiratória, como em relação à parte de extremidades também, tá? Então, na fase 1 da SARA, a chamada fase de lesão, acontece exatamente igual na pneumonia, na telectasia grave, em que ele tem um exame físico, a princípio, normal. Ele não tem ainda um esforço ventilatório importante. A radiografia de tórax não mostra ainda imagem de congestão. A PaCO2 está normal, mas ele já pode apresentar alguma diminuição da PaO2. Tá? Nessa fase, que a gente não consegue visualizar, ele passa a ter, em função da congestão, uma vasoconstricção arteriolar, ou seja, exatamente na região capilar, e já começa a lesar o endotélio, né, pulmonar, já começa a invadir o espaço intersticial, e nesse espaço intersticial nós vamos começar a ter extravasamento de proteínas. Isso vai levar exatamente a áreas de, entre aspas, enrijecimento, tá? E esse enrijecimento vai fazer toda a diferença na próxima fase e na outra. Pode passar o próximo. Nessa fase 1, seria a fase ideal para a fisioterapia respiratória começar a atuar, só que o exame ainda é pobre, né? As queixas são reduzidas e nessa hora a gente não intervém. Na segunda fase, que já começa a partir de 7, 8 horas de evolução, essa redução da PaO2 começa a ser mais importante e a PaCO2 também reduz porque a pessoa está aumentando a frequência para tentar compensar o volume, né? Então, ele aumenta a frequência respiratória, tentando compensar o volume minuto. Só que, como ele vai fazer uma frequência mais alta, ele vai acabar trabalhando com fluxo alto, né? Então, esse fluxo que era laminar passa a transitivo e logo depois a turbilionar. Ou seja, quanto mais volume ele tenta mobilizar, menos volume ele tem para mobilizar. Tá? Então, a coisa é de uma evolução rápida. Nessa hora, a chuntagem acontece, porque ele já tem uma quantidade grande de gás passando
dificuldade grande do gás passar para o capilar, né? Então ele já começa a arterializar o sangue, mas não oxigenar o sangue. O exame físico, esse normal, entre aspas, porque ele já tem alguns sinais de angústia, né? Aquela dispneia por ansiedade, esforço, né? E nessa fase, a radiografia torácica já mostra um pequeno infiltrado pulmonar, começando pelas bases, e daí, então, nós temos aquilo que nós falamos mais cedo. Lesão do pneumócito tipo 2, né? Já lesou a membrana alvéolo-capilar e a redução do surfactante. Ou seja, dificultando ainda mais. Se o surfactante reduz, o que acontece? A tensão superficial aumenta e a pessoa tem mais dificuldade para a expansão, né? Então, isso, juntamente com o esforço, vai caracterizando uma... Pode passar para o próximo, por favor. Vai caracterizando uma hipóxia mais acentuada. E a outra coisa que é fundamental, que é a redução da complacência pulmonar, né? Então, os dois principais problemas da SARA é a hipóxia refratária e a redução progressiva da complacência. Ou seja, se ele perde a complacência, ele vai deixando cada vez mais de expandir os pulmões, né? O pulmão está encharcado, né? Começando pelas bases, alcançando os quadrantes superiores, então ele fica com os dois pulmões brancos, né? O que a gente observa na radiografia de tórax, um grande edema pulmonar intersticial. Então, isso mostra, mecanicamente, que ele não tem como expandir. Em relação à troca gasosa, ele não tem como chegar com esse oxigênio até o capilar. Então, nós vamos ter um paciente ventilando com 100% de oxigênio. Às vezes até a gente consegue um pouquinho mais, ligando indiretamente outras fontes, né? A gente consegue chegar a mais de 100% de oxigênio. Nitrogênio foi embora, né? E a complacência reduzida. Ou seja, o problema não é o oxigênio ofertado. O problema é como é que esse oxigênio chega ao capilar, porque ele não chega, em função do edema, né? Em função dessa congestão. Então, ele tem hipóxia reacionária, ela não responde ao oxigênio, e a redução da complacência pulmonar. Essa estase, que nós vamos ver circulatória, vai gerar um aumento, né, da agregação de glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Isso leva à formação de trombos, né? E esses trombos vão fazer microembolias capilares, né? Hemorragia em torno do alvéolo. Olha como que a coisa é bastante severa, né? Isso tudo evolui rapidamente para a quarta fase. Pode passar, por favor, para é exatamente aquilo que eu estava falando, né? Hipóxia refratária com 100% de oxigênio. Nessa fase, você já começa a perceber pela gasometria que a PaCO2 está aumentando, né? Nós vimos que nessa insuficiência respiratória, alvéolo capilar, o CO2 consegue ser eliminado porque ele é muito mais difusível, né? E tem as áreas que ainda ventilam e perfumam, normalmente ele consegue sair. Quando você recebe uma gasometria que começa a apresentar retenção de CO2, isso apresenta um prognóstico muito ruim, porque quando ele retém CO2, é sinal que ele não tem mais por onde eliminar esse CO2, né?
Então, isso caracteriza uma grande dificuldade de reversão desse quadro. Então, normalmente, se a infecção, né, porque a partir do que ele faz esse edema todo, a colonização bacteriana não for revertida pela antibiótico terapia, o pulmão fica com aquele aspecto hepático, aquele aspecto sanguinolento, como se fosse uma massa, né, que é a hepatização pulmonar. Então, nessa fase, é muito difícil de acontecer reversão. O ideal é que a gente tente trabalhar intensamente, do ponto de vista mecânico, juntamente com a clínica, para evitar que ele passe da segunda para a terceira fase, né? Porque a evolução da terceira para a quarta é muito rápida, e às vezes a pessoa fica vários dias na fase 4 e não reverte, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, tem alguma imagem depois dessa? Então, essa para vocês terem uma ideia de como vai acontecendo essa congestão pulmonar, né? Começando nas bases, rapidamente evoluindo para atingir os 4 quadrantes, né? Tem um placar de injúria pulmonar, em que a gente leva em conta fatores como a FO2, a PaO2, a PIP e a radiografia. Então, quando esse paciente começa a apresentar o quadro de congestão pulmonar, diferente do que nós vimos lá no shunt cardíaco, né? A congestão acontece nas 2 bases, vai ampliando. Quando a gente fala em 2 bases, nós estamos falando, sempre lembrando que os pulmões são tridimensionais, né? Ou seja, ele tem afetação anterior, ou possivelmente também a posterior, ou predomínio de uma sobre a outra, né? Que a gente só consegue avaliar isso pela tomografia, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma evolução pegando já os 2 quadrantes inferiores, avançando para os 2 quadrantes superiores, né? Por isso é a chamada imagem de pulmões brancos. Ou seja, onde tem brancura, significa ausência de ventilação, né? Então, pode voltar ao outro, por favor. O tratamento da SARA é muito complicado, porque existe uma correlação entre vários sistemas ao mesmo tempo, né? O tratamento é clínico e é ventilatório, né? Então, não sei se você já viu aquele número de circo em que o artista tem que equilibrar os pratos numa varinha, né? Ele roda o prato em cima da varinha, né? Depois roda o outro, roda o outro, né? Vários pratos, né? Quando ele chegar no último, o primeiro prato está começando a perder velocidade, está quase caindo. Então, ele tem que voltar aqui para fazer aquele prato girar rápido. Aí o outro do outro lado está começando a perder velocidade, tem que girar, ou seja, ele tem que manter todos os pratos girando, né? Já viu isso no circo, não? Nunca foram a circo? Já vi, já vi. Já viu? Você já viu, Renata, ou não? Renata nunca viu. Está com o microfone fechado, Renata. Eu já vi. Ela está bem mastigando. Aqui, ó. Está fechada, cheio de chocolate. É para acordar. Está cheio de chumbinho de chocolate para não dormir. Cheio de chumbinho de chocolate. Então, é exatamente isso que acontece na SARA. Você tem que ter o tratamento em bloco de maneira que não afete outro sistema, né? Então, o que nós temos como princípio de tratamento? Na parte clínica. Primeira coisa,
colocar o paciente em ventilação, né? Mecânica. Bom, caracterizado como SARA, a FO2 quase sempre está em torno de 100%, tá? Mas não adianta eu fornecer 100% de oxigênio se esse oxigênio não tem como passar para o alvéolo, né? Não tem como passar para o capilar. Então, qual é o objetivo do ventilador? Ele tem que abrir as áreas de troca, ele tem que expandir esses alvéolos para o oxigênio chegar até o capilar, né? Como o paciente já tem uma grande dificuldade mecânica, né, pela redução da complacência, significa que a pressão dele para mobilizar aquele volume é alta. Então, se o modo ventilatório não é controlado a pressão é do próprio paciente. E como ele tem uma complacência baixa, a pressão para a expansão é muito alta. Então, ele corre o risco de fazer barotrauma, né? Então, o principal para tratar essa pessoa é colocar PIP, né? O que é a PIP? Todos nós temos a PIP nossa, fisiológica, né? Que é a pressão positiva expiratória final. Ou seja, quando nós expiramos, os nossos alvéolos colabam? Não, né? Nós vimos mais cedo que nós temos vários fatores que mantêm esse alvéolo semidistendido. Então, todos nós temos uma PIP fisiológica, né? Em torno de 5 centímetros de ar, mais ou menos. Essa é a PIP fisiológica. Só que quando o paciente é entubado, por conta do tubo, ele perde a PIP fisiológica, né? Isso foi observado lá atrás ainda, na Guerra do Vietnã, lá no final da década de 60, né, que existia uma condição muito grave, soldados morriam muito rapidamente por um problema pulmonar agudo, e eles começaram a perceber que existia essa pressão, que essa pressão era perdida quando ele era entubado, né? Porque ele deixava de ter o mecanismo da glote, que quando fecha mantém essa PIP, né? E com o tubo a glote deixou de ter função, então essa PIP era perdida. Essa PIP foi introduzida na ventilação mecânica ainda no início da década de 70 e atualmente ela é muito desenvolvida, mas ela esbarra em algumas dificuldades. Então, como o paciente perdeu a PIP fisiológica, quando nós colocamos o paciente em ventilação mecânica, automaticamente a gente já coloca pelo menos uma PIP de 5 centímetros de ar. Para poder manter esse alvéolo mais aberto por mais tempo, nós temos que trabalhar com PIPs muito altas, né? PIPs de 20, 25, 30 centímetros de ar. Isso provoca barotrauma, né? Então, temos que trabalhar com uma PIP mais baixa, mantendo a pressão controlada. Então, essa PIP não muito alta não expande tanto. Expande, mas não expande tanto, né? Então, esse é um aspecto mecânico que dificulta o tratamento com ventilador. Segundo ponto importante, a PIP reduz retorno venoso. Reduzindo retorno venoso, ela baixa a pressão arterial, né? Então, você não pode trabalhar com uma PIP muito alta porque a pressão arterial diminui. Por que mais que a pressão arterial só por causa da PIP? Não, porque esse paciente que apresenta esse quadro de SARA, ele evolui com sepse, né? E ele faz, então, um quadro de choque séptico. Esse choque séptico desaba a pressão arterial, né? A pressão arterial média fica menor que 80, muito menor que 80, que deveria ser o valor da pressão arterial média normal, em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então, ele tem que fazer o tratamento para
melhorar a pressão arterial. Mas aí, então, por que não pode usar a hidratação? Por que não pode usar o soro, né, para melhorar a pressão? Se ele receber muito soro, se ele receber muito líquido, o edema aumenta. Então, não pode trabalhar com muita hidratação. Então, tem que trabalhar com as aminas, né? As aminas vasoativas ou aminas vasopressoras. Então, ele já está com a PIP no limite, então tem que começar a usar ou dopamina, ou às vezes dobutamina, as duas associadas, e quando começa a haver insuficiência cardíaca, entrar também com noradrenalina. Então, tem vezes que a gente vai encontrar o paciente com as 3 aminas ao mesmo tempo. Um em relação ao vaso, outro em relação à contratilidade do vaso e outro em relação ao coração. Para poder segurar a pressão arterial. Mas aí qual é o problema que tem? Essas aminas intoxicam o rim. Então, os rins começam a parar. Começam a parar porque as aminas são nefrotóxicas. Alguns antibióticos conjugados também são nefrotóxicos. E esse rim começa a parar. Se esse rim começa a parar, logicamente, o que acontece? Começa a reter escórias, né? Escórias nitrogenadas, que é ureia e creatinina, que começam a intoxicar esse sangue. Então, o paciente tem que fazer diálise. Começa a reter líquido, né? Então, a gente vê aquela pessoa com a chamada anasarca. O que é a anasarca? É o edema generalizado e assimétrico. Então, incha a mão de um lado, o antebraço do outro, incha o antepé de um lado, o tornozelo do outro, incha as pernas, incha o rosto, pescoço, né? Tudo porque ela está com uma má distribuição hídrica, ela começa a reter líquido. Então, olha só como a coisa é complicada, né? Além disso, combater a infecção para tentar reduzir essa congestão, né? Então, esses princípios de tratamento têm que ser muito pesados, né? Muito milimetricamente pesados para que uma parte não prejudique a outra parte. A grande possibilidade que esse paciente tem de sair do ventilador, logicamente como resposta ao tratamento, é a melhora da complacência, né? Ele melhorando a complacência, ele vai ter mais espaço de troca, vai melhorar a hipóxia, né? Então, por isso se utiliza a chamada ventilação prona, né? Ou seja, o paciente é colocado em decúbito ventral, né, ou decúbito prono, para que, aproveitando essa distribuição da complacência para a parede posterior, ele comece a abrir unidades de troca. Então, tem pessoas que respondem bem ao prona quando o acometimento é posterior. Não respondem tão bem se o acometimento for anterior. Tá? Você observa logo pela saturação que ela despenca logo. Além disso, por questões da hemodinâmica, muitas vezes não é possível colocar o paciente em decúbito ventral, né? Ventilação prona. Essa ventilação não é nova, ela já existe desde a década de 1990, era usada com muita cautela, ultimamente usada de forma mais intensa por conta da Covid-19, né? Você observa que a ventilação prona passou até a ser uma orientação para a casa do paciente, né? Ou até mesmo quando ele está na enfermaria ainda, ou em tratamento ambulatorial.
tá? Por causa dessa concentração alveolar mais intensa na parede posterior. Tá? Então, em função disso, existe uma possibilidade, ainda que remota, né, que grave, né? A Karina estava colocando agora, antes de você voltar do almoço, que a mãe dela teve uma Covid muito grave, né? Ficou, com certeza, deve ter ficado também nesse tipo de ventilação, né? Prona. Mas ela piorou quando colocou em prono É. no hospital, né? Ela piorou muito. Aí, Então, nesse caso, quando piora muito, é porque a afetação é mais anterior do que posterior, né? Então, pode ser por isso Quando que eu ela tenha tive, piorado. eu fiquei fazia 3 vezes por dia posição prona, direto. Você também teve Covid? Hein? Você também teve? Eu tive, novembro. Ah, mas você chegou a ficar Não, entubada, não. não? Aí, não, meus amigos começaram a me tratar na hora. E eu fui no posto de saúde, lá, na Unimed, achando que era um mal-estar, mas eu achava que era Covid. E a mulher falou, vai para cá, não é Covid. Eu falei, não, eu quero fazer o exame agora, que eu lido com um monte de paciente. Aí deu, era Covid. Senão eu ia viajar e ia contaminar um monte de gente. Nossa. Você conseguiu tratar em casa. Consegui. Aí a minha amiga, que é médica, ficava me ligando. Aí o meu médico aqui veio e trouxe a receita, que eu tive que tomar 2 antibióticos, e tive lesão no pulmão também. Mas Chegou a ter congestão pulmonar? não, foi meia. Mais é sinusite aqui. Aí depois que eu fazer outra tomografia, deu lesão, 25%. Mas eu já estava fazendo exercício tudo. A coisa é bastante séria, né? Bastante complicada. você sabe que a minha mãe começou a tratar muito rápido, né, por Covid, e eu estava com Covid, e era eu que trazia as coisas para ela, né? Então, com certeza, ela estaria também. E aí ela começou a tomar um antibiótico muito rápido, né? Mas tanto evoluiu muito mal. Minha mãe é cardíaca, né? E assim, em 2 dias, foi para 75% de acometimento pulmonar, congestão pulmonar. E aí foi para o hospital, eles colocaram em VNI e colocaram. Mas com VNI com 75%, né? 75% pulmão comprometido, colocar em VNI é simplesmente enxugar gelo. Então, Como é que ela vai fazer com 75% de congestão? Respirar sozinha. Exatamente. Aí evoluiu muito mal, né? Enfim, e aí foi pro tubo mesmo, não teve chance de. E aí colocaram prono também, e também piorou muito. Você observa quando a pessoa responde bem à posição prona, é porque a afetação é mais posterior, né? Quando responde mal, é porque a afetação é mais anterior. Então, por isso você tem uma situação de observar se não é todo mundo que fica bem em prona, né? A saturação logo você observa que cai, né? Mesmo que a pessoa esteja em coma induzido, a saturação cai quando ela fica numa posição que piora. Né? A minha preocupação é que eu tenho a ferritina baixa, então era grande chance de ir para o hospital, né? Você tem o quê? A ferritina baixa. Ah, é? Então. Aí, meu filho, eu fiquei fazendo exercício e foi. Porque aí você vai ter mais dificuldade para transportar oxigênio, Isso né? aí, Por conta da hemoglobina, né? Isso aí. Então, esse é um fator importante de avaliar, né? Por Nossa, isso aí por isso que a minha amiga, ela mora até na Paraíba, ela me ligava toda hora, faz isso, e foi. Graças a Deus deu certo. Que bom. Graças a Deus vocês estão aí, né? É. Mas, infelizmente, tem muita gente, né? Meu amigo, eu perdi um amigo agora, 47 anos, fisioterapeuta. Nós
Muitos fisioterapeutas e eu perdi muitas pessoas próximas Médico, eu também. perdi muito amigo médico também. Também perdemos várias pessoas conhecidas. O médico, logo no início, a ginecologista da minha esposa, logo nos primeiros meses ele faleceu. Acho que antes de maio. Março, abril, né, que a coisa começou mais em março, né? Acho que até maio já. Foi bastante complicado, né? Foi. Então, essa sequela, essa saída do ventilador é possível, né? Mas, por conta dessa congestão pulmonar, a região acometida acaba apresentando áreas de fibrose, né? São áreas de cicatrização, né? Então, a principal sequela mecânica da SARA é a presença de fibrose. Essa fibrose, com certeza, vai reduzir, né, a capacidade de expansão desses pulmões em maior ou menor intensidade, dependendo de quanto ficou de fibrose, né? Mas sempre fica alguma coisa, sempre limita a expansão, e o grande desafio da fisioterapia é tentar, logicamente que essas áreas de fibrose não tem como você reverter com exercício respiratório, né? Mas você pode melhorar as áreas vizinhas, né? A ventilação colateral, e a pessoa ter um ritmo de vida normalizado, né? Mas, no primeiro momento, a principal sequela que a gente vai ter é a presença de áreas de fibrose, principalmente nas bases pulmonares, né? Onde o acometimento é maior. Tá? A pessoa recebeu 100% de oxigênio, pode falar. Então, a minha mãe, né, que ficou entubada, ela até que a fibrose dela, ela está fazendo acompanhamento médico a cada 3 meses, né? Reduziu bastante. Assim, se você olhar a tomografia, né, um Covid grave, e a minha, que eu tive um Covid assintomático, eu tenho uma área de fibrose, eu tenho um pulmão em asa de borboleta, por conta da fibrose da quimia. E ela, que teve esse Covid tão grave, já tem umas áreas bem esparsas e diminuiu. Então, assim, essa fibrose, ela, que você falou, ela não pode ser revertida com exercício. Mas, assim, como Dependendo do local onde ela esteja, e da intensidade com que ela se formou, né? Por exemplo, a sua mãe ficou quantos dias, mais ou menos? 15 dias. 15 dias desde o início ou 15 dias em ventilação? Não, 15 dias em ventilação. E ela teve uma resposta imediata ou a partir de que dia ela começou a ter essa resposta? Ela começou a ter a resposta que você está dizendo, o quê? Da fibrose? Não, resposta de expansão pulmonar para começar a reduzir a PIP e depois a FO2. A partir do 9º dia. Nono. Então, ela teve uma evolução bastante boa em tempo mais ou menos curto, né? Porque isso talvez tenha ajudado a não fazer uma cicatriz tão intensa, né? Então, isso favoreceu essa reversão. Então, dependendo do tamanho, né, da área, dependendo da qualidade dessa fibrose, a pessoa pode manter um nível de expansão bastante bom ou não, né? Fica sempre um resquíciozinho para a vida cotidiana, para a vida diária.
não é sintomática. Claro, a pessoa tem total autonomia. Quando vai fazer algum tipo de esforço maior, se não fizer um trabalho de condicionamento, realmente pode se ressentir, né? Ela tem 75 anos, que você falou, né? Não, Então a gente tem que levar em... Hã? 71. 71, tá. A gente tem que levar em conta o aspecto da idade, né? E a intensidade dessa atividade que ela faz. Mas se ela não tiver uma atividade intensa, ela vai conviver sem nenhuma dificuldade, a não ser que existam algumas coisas paralelas que a gente vai ver aqui nas sequelas. Tá? Então, o grande momento do tratamento da Sara é conseguir melhorar o aspecto mecânico. Né? Então, como resposta ao tratamento, primeiro nós vamos reduzir a FO2, né? E depois vamos reduzir a PIP, para depois iniciar o processo de desmame. Tá? Então, é uma coisa que tem que ser com cuidado, para evitar, de qualquer forma, que a pessoa canse de novo, para não fracassar no desmame. Né? É melhor uma coisa mais gradual, com segurança, do que uma coisa mais radical e a piora ser importante de novo. Tá? Então, nós temos o princípio mecânico do tratamento, o princípio clínico do tratamento e o princípio do gás, né, do oxigênio, tudo isso conjugado numa coisa só. Por isso que é um tratamento bastante delicado e a intensidade das sequelas vão depender muito de como evoluiu tanto o quadro da cicatriz como o quadro da mecânica e da parte muscular de todo o sistema respiratório. Tá? Pode passar, por favor, próximo. Essa imagem, essa é outra imagem do pulmão congestionado. Você observa aí, nesse caso, que a base direita está razoavelmente preservada, né? Você consegue visualizar a hemicúpula direita, né? Sim. Então, nós temos aqui uma congestão, mas não é uma congestão de Sara. Aqui é mais uma congestão de imagem alveolar, tá? Uma congestão mais característica de infecções sem o encharcamento alveolar, porque o encharcamento apresenta uma opacidade homogênea, não é edema, não é líquido. Então, ele não tem esse espaçamento que a gente está vendo aqui, tá? Como nós vimos no outro. Ele tem uma imagem homogênea em função do líquido e que vai gradualmente atingindo os quadrantes superiores, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de imagem, porque é uma imagem de congestão, mas não é a congestão especificamente da Sara, a congestão alveolar, que também leva à insuficiência respiratória aguda, só que com a resposta muito mais imediata, quando você começa a ventilar e combater a infecção. Pode passar o próximo. Está vendo que essa imagem, a gente já vê a opacidade homogênea, que é igual àquela outra que nós vimos agora há pouco. Tá? Próximo.